Eu quero assistir com vocês hoje aqui um vídeo que viralizou. É um vídeo de um pastor evangélico e está falando coisas que são simplesmente absurdas, inacreditáveis. Eu vou assistir com vocês aqui, depois comentar alguns pontos relacionados a isso, mas antes disso, já curta esse vídeo, deixe aqui embaixo no comentário um bom dia, se inscreva no canal, ativando o sininho para receber notificações de vídeos novos e também confira na pré-venda agora na Amazon, com 30% de desconto, o meu livro novo chamado Como Vencer um Debate Tendo Razão. É um lançamento com a Planeta e ali eu exponho o que é o debate, como debater melhor, com integridade, com ética e também muitas falácias lógicas para você poder reconhecer erros argumentativos, até onde eu percebi, nas referências que eu consultei, é possivelmente um dos livros mais completos sobre falácias lógicas no Brasil hoje. Então vá lá, confira, está na Amazon, o link está aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Então vamos ouvir aqui o vídeo desse pastor falando coisas inacreditáveis, horrendas, e depois vamos analisar aqui alguns pontos que me chamaram a atenção. Então escutem. Usa as orações, Deus. Massacra o sistema judiciário, ó Deus, do Brasil. Massacra, Deus. Derruba os prédios do sistema judiciário, ó Deus. Aniquila os escritórios dos advogados, Deus. Senhor. Ó Deus. Que os juízes comecem a ser exterminados, ó Deus. E que a polícia não possa mais prender, porque já não haverá quem julgue as causas, Deus. Porque já não adianta mesmo os que são presos hoje, ó Deus. Porque o maldito STF está aí associado ao crime nacional. Desgraçado STF no Brasil, Senhor. Maldito STF. Ó Deus, que aqueles juízes não morram de causas naturais, que os seus ossos apodreçam, que eles tenham que ser carregados em cima de camilhas, cadeiras de roda, que não consigam se sustentar sobre os próprios pés e coluna. Deus, envia um vírus novo para comer a coluna desses juízes malditos do STF, que para se locomoverem tenham que rolar no chão como malditos e desgraçados e inimigos do bem e da sociedade que são. Desgraçados sejam os componentes do STF, pois nenhum escapa, ó Deus. Corruptos, malditos, Deus. Ouve o nosso clamor, Senhor. Ouve o nosso clamor, Senhor. A putrefação desta nação, a podridão dessa nação, Deus, já nos sufoca. Não conseguimos mais respirar, Deus. Ó Deus, faze cair as diretoras das escolas pelo teu coronavírus, pelo Omicron, Deus. Faze cair, ó Deus, os políticos, o prefeito desta nação, todos aqueles que têm seus decretos obrigando as pessoas a injetarem seus venenos, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, que eles caiam, Deus, como malditos que são. Tá, primeira coisa que você repara aqui é a camiseta do sujeito, do pastor, não sou vacinado. Então você tem um pastor aqui anti-vacina. Esse vídeo deve ser antigo, não deve ser de agora, deve ser do ano passado, possivelmente, talvez da pandemia, mas é um pastor aqui que é anti-vacina. E aí você tem vertentes também religiosas no Brasil, e não apenas religiosas, mas vertentes religiosas no Brasil, que são contra certos achados, ou descobertas, ou evoluções da ciência. Então aqui você tem um caso desse. É um pastor que não quer se vacinar e provavelmente deve passar adiante isso para os seus fiéis. Então a gente pode supor que nessa igreja aí haja muitas ovelhas não vacinadas. Primeira coisa. Segunda coisa é o nome desse pastor. Esse pastor aí é o Tupirani da Hora Lores.
Ele é da Igreja Pentecostal Geração Jesus Cristo. E ele está preso. O sujeito está preso, não é de agora, não foi agora por causa desse vídeo não, ele está preso tem um tempo já. Ele foi condenado agora em junho. 30 de junho ele foi condenado por racismo. Ele pegou 18 anos e 6 meses de reclusão e 814 dias de multa por praticar, induzir ou incitar a discriminação contra pessoas judias ou israelitas por meio de publicações de vídeos, mensagens nas redes sociais. Ele tinha uma série de vídeos contra os judeus, então sim, conteúdo bem pesado também, desse mesmo nível, conteúdo pesado, e ele foi condenado por racismo. Eu vou ler uma reportagem aqui da CNN que mostra aqui algumas falas dele sobre os judeus. Diz o seguinte aqui, olha, ele pediu para que Deus massacrasse os judeus, que os humilhasse e clamou que eles, entre aspas aqui, sejam envergonhados como na Segunda Guerra e não tenham forças para levantar sua cerviz. Bem, se você sabe a história da Segunda Guerra, houve o Holocausto, né, o genocídio dos judeus na Europa, na Alemanha e depois na Polônia, né, países vizinhos, que foi onde foram criados os campos de extermínio. Então, assim, ele pede para que Deus extermine os judeus. E daí prossegue aqui também outras coisas, né, dizendo o seguinte, olha, que os judeus saíram às nações para compartilhar das suas heranças em benefício próprio, deitaram com as prostitutas, Senhor, fizeram alianças, serviram ao mal e desejaram se alimentar com as bolotas e alfarrobas dos porcos, Deus, porquanto ficaram sem nada. E ele também é conhecido por ter espalhado pela cidade cartazes, né? Isso lá no Rio de Janeiro, cartazes com os dizeres: Bíblia sim, Constituição não. E aí ele foi condenado por racismo, né? Então esse vídeo possivelmente já é anterior dessa prisão dele, e ele aqui fala coisas horrendas também sobre os ministros do STF. Então assim, é alguém que deseja sofrimento para os ministros do Supremo, deseja a morte dolorosa para esses ministros. E aí, mais uma vez, a gente entra na questão, né, do que é a mensagem de Jesus, e não apenas do que esse cara está falando, porque assim, sempre tem um desajustado para falar coisas, sabe, patéticas, absurdas, medonhas. Bolsonaro, por exemplo, né, vídeo mais cedo hoje, Bolsonaro dizendo coisas horrendas. O que me surpreende não é tanto que tem a pessoa falando isso, mas que tem pessoas ouvindo isso e estão ali batendo palma e amém, amém, Senhor. Sabe, eu fico pensando assim, não tem ninguém ali naquela igreja para levantar ali a bunda e dizer o seguinte: pastor, cala a boca, você está falando groselha, cala a boca. Ou lá fora do templo, né, acabou o culto, lá fora do templo as pessoas se reúnem, cara, que porra foi essa? Porque, sinceramente, não é possível que as pessoas tenham lido o Novo Testamento, não é possível que esses fiéis tenham lido o Evangelho, porque, sinceramente, eu li muitas vezes os evangelhos, né, para escrever um livro sobre Jesus, mas não me recordo de nenhum momento no qual Jesus houvesse desejado a morte de alguém, ou houvesse desejado, sabe, a doença para alguém, ou desejado a peste para alguém, ou a miséria para alguém. Pelo contrário, Jesus era alguém que curava as pessoas, né? Ele tinha umas palavras meio duras ali com os, sabe, com os fariseus, com os escribas. Ele tinha lá uns momentos de nervosismo, mas no geral era alguém que curava as pessoas, que vinha, sabe, centurião pedir ajuda, centurião romano, né, soldado romano, vinha lá pedir ajuda e ele ajudava. Vinha, sabe, prostitutas, aparentemente, vinha infiéis, samaritano, ele ajudava as pessoas. Então, assim, não há da boca de Jesus nenhuma palavra de ódio nesse sentido como proferido pelo pastor, o pastor Tupirani. Então, que um fiel evangélico ouça esse tipo de pregação e não se escandalize, não se horrorize, não levante ali e saia, sabe, que porra é essa? Sabe, me surpreende demais. Me surpreende porque você percebe como as pessoas são manipuláveis, como elas não praticam aquilo que elas dizem praticar ou dizem seguir, como elas não leem a Bíblia muitas vezes, né? Não leem pelo menos o Novo Testamento, porque o Velho Testamento tem algumas partes bem cabulosas, mas não leem o Novo Testamento, não leem os Evangelhos, e sai isso, né? Sai um cara como esse falando, sabe, barbaridades, e aí inclusive material racista que o levou para a prisão por 18 anos, né? 18 anos de cana para o pastor intolerante, um pastor intolerante. E aí só vale fazer ressalva porque, assim, dias atrás eu fiz um vídeo sobre a Marcha para Jesus. E eu falei o seguinte, que não dá para generalizar, que não dá para eliminar as nuances dos evangélicos, que há muitos evangélicos que são progressistas, ou evangélicos que são críticos, inclusive, né, que pensam, que refletem, que praticam, inclusive, os evangelhos. Então, assim, não dá para tentar dizer que todo mundo é fundamentalista religioso, que todo mundo é fanático, que todo mundo é ignorante, porque não é fato que não é. Mas, por outro lado, essas vertentes radicais, extremistas, existem, e a Tupirani aí é uma dessas figuras. É alguém que vai lá e prega mensagem de ódio nos seus templos. E não dá para ignorar também que há pastores que fazem isso em relação a homossexuais também. Em relação a homossexuais, em relação às outras religiões de matriz africana no Brasil, por exemplo. Então, de fato, alguns templos, né, talvez não a maioria, mas alguns templos são usados sim para a propagação de discurso de ódio, inclusive incitação ao crime, né, como nesse caso aqui de
incitação ao ódio aos judeus pelo Tupirani, ou nesse caso aqui, desejar a morte de ministro do Supremo, do STF. Basta pensar que pessoas foram presas por desejar a morte, ou por incitar a morte, ou por incitar a violência contra ministros do STF recentemente. Então, nesse sentido, o que me surpreende, como eu falei, não é o fato de você ter alguém falando essas coisas, um pastor falando essas coisas, mas que você tenha fiéis que ouvem isso e não param para pensar, não param para refletir. É claro que a história do cristianismo está repleto disso, né? Então, assim, se você analisa um pouco o passado da religião, né, desde sua fundação até agora, você percebe que tem muitos momentos bastante sombrios, bastante, sabe, complicados. Então, por exemplo, estou relendo agora bem a Passo Tartaruga, esse livro aqui, que é a história do cristianismo do Paul Johnson, e você percebe aqui certas brigas, né, certas divergências, certas pendengas no cristianismo que são totalmente banais ou triviais. Por exemplo, disputas teológicas que levaram a massacres de hereges, sobre a essência corpórea de Jesus, se ele tinha corpo ou se ele não tinha, se ele era etéreo. Tem uma disputa ali religiosa, e daí a versão ortodoxa, né, que vence, ela estigmatiza a outra versão, ela criminaliza a outra versão, e daí os fiéis daquela outra versão, daquela outra visão de Jesus, passam a ser hereges e passam a ser mortos. Então, assim, há muitos momentos na história da religião no qual isso aconteceu também, e aí você tem divergências conceituais, às vezes, que passam a ser divergências físicas, né, sabe, de violência. E aí também outra coisa que preocupa é que há uma ilusão, né, uma percepção de que há uma evolução linear na história da humanidade, né, que a gente está avançando rumo à perfeição, que a gente está avançando rumo a um mundo melhor, que, sabe, a gente está progredindo. E, na verdade, não é isso. Na verdade, a gente tem momentos de queda, momentos de recuo, momentos de retrocesso, momentos de avanço e de perda de direitos. Então, assim, é algo que não é linear. Ele é um caminho bastante tortuoso, e aí você tem diferentes vertentes seguindo paralelas, uma principal que é a que comanda naquele momento determinado, e várias vertentes secundárias, algumas extremistas, e às vezes elas precisam de uma brecha para poder se infiltrar e tomar o controle. Então, há sempre o risco de que vertentes religiosas fundamentalistas ou perigosas ou extremistas ou violentas possam dominar o debate público e aí implementar uma visão que é bastante retrógrada. E assim na política também e em outras esferas. Então, não dá para ter ilusão de que a gente esteja num momento de progresso, de avanço, quando, de fato, há muitas ameaças que podem atravessar esse jogo e impactar de maneira negativa e retrocedendo. A democracia também é assim. A democracia parece que está avançando, mas sempre há forças antidemocráticas que estão à espreita ali para poder, sabe, destruir o sistema, ou retroceder, ou tomar controle. Então, esse tipo de pastor não é a regra, espero pelo menos, né? Não é a regra, é um caso bem extremo, né? Tanto que está preso, é um caso bem extremo, mas certamente muitos pastores usam do púlpito, usam do templo, usam os fiéis para propagar mensagens que são essencialmente intolerantes, ou perigosas, ou atrasadas, ou que prejudicam grupos, minorias, mulheres, negros, indígenas, outras religiões. Então, assim, é realmente algo a se prestar atenção. E como eu falei, viralizou hoje esse vídeo, mas não é de agora, e o pastor está preso já. Mas surpreende, assusta que as pessoas ouçam isso, né, fiéis ouçam isso e simplesmente estejam ali, amém, amém. Sinceramente, é um absurdo, mas já que vocês pensam no comentário aqui embaixo sobre essa história do Tupirani preso, e com esse vídeo aqui, né, pedindo a degeneração física de ministro do Supremo, né. O que você acha disso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau! Olá, meus amigos e amigas do canal do Henry Bugalho. Eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite muito especial para fazer para vocês. No dia 14 de julho, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou dar uma aula fundamental, essencial. Eu vou ensinar para vocês em 1 hora os 2 únicos tipos de investimento que existem. Depois dessa aula, vocês vão saber mais sobre o mercado financeiro do que 90% das pessoas que te indicam normalmente os investimentos. Para você se inscrever é muito fácil e é de graça. É só você clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo. Em alguns segundos você vai estar inscrito. Chame seus amigos e amigas para participar também. A gente se vê lá.